No duelo alviverde entre América e Goiás, o Coelho saiu vencedor. Ganhou num gol de pênalti logo no primeiro tempo, antes dos 15 minutos. Mas, escutando assim, você pode achar que o jogo foi apertado ou que foi uma vitória apenas pelo lance de pênalti. Não se engane, eu vou explicar tudo o que aconteceu nesse jogo e vocês vão entender que teve muito mais a participação do Tadeu nesse jogo do que o Goiás gostaria. Mas vou explicar tudo detalhadamente, tintim por tintim, explicar a derrota do Goiás, a vitória do América, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que usam a garotada da base da seleção. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E agora o YouTube disponibilizou o botão Hypar, tá aqui na parte de baixo, que é abaixo do vídeo. Se você clicar nele, você fortalece o trabalho do canal e ainda gera mais engajamento. E se você gosta desses vídeos, gosta do trabalho que a gente realiza aqui no canal, clica aí no botão Hypar, dá uma força pra nós. Além disso, você pode também se tornar um membro do canal e entrar para o Gader Futebol Clube, o grupo que mais cresce na internet. Como menor membro do YouTube, é a partir de apenas R$ 1,99 e você tem todos os benefícios do grupo do WhatsApp, como por exemplo conteúdos exclusivos, como cartola, bolões e outros mais, conteúdos antecipados, notícias 24 horas por dia de tanto futebol quanto de outros assuntos relevantes, além de membros especializados em futebol, piadas, memes, figurinhas que vocês já estão acostumados nesses grupos, sempre no âmbito esportivo, e comentaristas do YouTube, inclusive eu, todos eles estão por lá no grupo, é a partir de R$ 1,99. E você pode também dar uma moral para essa galera que tá aparecendo aqui do lado, são as empresas que apoiam o canal. O link de cada uma delas está na descrição do vídeo e todas elas têm descontos ou cupons se você informar que veio do Gader Futebol Clube. Dá uma moral para essa galera, os links na descrição. Beleza, então sem mais delongas, escalações na tela. Falando primeiro, inclusive, do Coelho, o América começou a temporada entre altos e baixos. Chegou na final do Mineiro, né, inclusive eliminando o Cruzeiro, né, na semifinal, mas acabou eliminado na Copa do Brasil para o modesto Cascavel, por 1-0, e assim, um resultado terrível, principalmente no que diz respeito à parte financeira. Porém, o time do América é um time muito bem montado e tem algumas peças que são excelentes jogadores, como por exemplo eu não vou chamar de ponta, né, mas o multivalente Miguelito, jogador da seleção colombiana e que não era aproveitado no Santos, o que eu acho uma grande bobagem, e eu mesmo queria ele nos times aqui de Goiás, mas o América foi lá e o contratou e levou ele para o América, e é um belíssimo jogador. Além dele, tem também o Fabinho, atacante que vem fazendo gols aí, né, a rodo, jogador que vem muito bem aí na temporada, e o principal, principalmente nesse jogo, o Figueiredo, atacante que tem capacidade de domínio e finalização muito boa. Então assim, é um time que claramente vai brigar pelo acesso, é natural que brigue, e é treinado pelo William Batista, jogando basicamente num 4-3-3, mas assim, muito organizado, fica quase um 4-5-1, porque o Figueiredo fica um pouco mais à frente, tanto os pontas quanto os laterais apoiam muito. Do lado do Goiás, o Esmeraldino vindo a campo com as peças interessantes de lateral, como o DG e o Diego Caito. No meio de campo, ele vindo com o Rafael Gava, o Vitinho e o Marcão como os volantes ali, né? Além do Lucas Rodrigues, ou seja, numa linha de 4, na frente, Pedrinho e Anselmo Ramon, começando como titular. E assim, o jogo, nos primeiríssimos minutos, me parecia que seria um jogo aberto, né? O Esmeraldino, que vem de um empate no clássico, né, diante do Vila, queria, obviamente, recuperar-se desse ponto perdido, porque o clássico, visto que o clássico foi disputado em seus domínios, na Serrinha, então o empate é perda de pontos para o Goiás. Mesmo assim, o Esmeraldino jogando fora de casa, não ficou retraído na defesa, tentou começar o primeiro tempo se lançando até o ataque, só que mostrou-se problemático com relação a isso. E aí não é nem tanto demérito do Goiás, mas sim muito mérito das peças ofensivas do América. Nesse 4-3-3, tudo que o América pede
chama-se espaço. Se você der espaço para os jogadores do América poderem conduzir a bola, eles têm capacidade de triangulação, passes e cruzamentos de muita qualidade. Ficou muito provado isso durante todo o primeiro tempo, onde o América dominou o jogo. Tudo bem que o Goiás teve algumas chances até interessantes, como chutes defendidos pelo goleirão do América, o Matheus Mendes, mas no geral, quem tinha o controle do jogo era o América. Ele chegou ao gol num pênalti onde apareceram algumas questões desse jogo, como por exemplo, a péssima marcação da defesa do Goiás. Não toda, tá? Mas 2 jogadores em especial, pra mim, jogaram muito mal nesse jogo. O Marcão, que não estava conseguindo fazer a cobertura e perdendo todas as disputas no meio de campo, e o Messias, que estava em quase todas as jogadas, ou tendo alguma decisão nervosa ali, uma decisão apertada, ou chegando atrasado. Inclusive foi essa questão de chegar atrasado que causou o pênalti que ele cometeu na área, e aí o Miguelito, que era até então o melhor jogador do América na partida, foi lá, cobrou e fez 1-0 para o América com menos de 15 minutos. Durante todo o primeiro tempo, inclusive o Miguelito, cara, foi extremamente perigoso. É um belíssimo jogador, jovem, certamente o clube que dera a ele o respaldo para ele jogar como o América está fazendo, vai colher muitos frutos. E na minha humilde opinião, ele é sim um dos candidatos a craque da Série B. Porque se na Série A, se na seleção colombiana ele já consegue jogar bem, imagina numa Série B. E nesse jogo, pra mim ficou extremamente provado isso, tá? Ele controlou o meio de campo, ele controlou as pontas do próprio América e se apoiou em alguns jogadores que estavam muito bem na partida, como por exemplo o Figueiredo e o próprio Stênio, que estava jogando muito bem ali pelo lado esquerdo. Só que aí, apesar do América estar jogando maravilhosamente bem, e sim, estava jogando muito bem, fazendo uma bela apresentação, o Goiás também não estava retraído, estava saindo muito pelas pontas, pelas laterais, usando muito o DG e o Diego Caito, aproveitando ali os espaços deixados nas laterais, já que o América fecha muito seu meio de campo. Apesar de tudo isso, quem brilhou de verdade foi o Tadeu, porque as defesas que o Tadeu fez, cara, no primeiro tempo foram 2 defesas importantíssimas. Uma defesa numa finalização que foi no canto direito, ele fez uma defesaça numa ponte, e depois uma jogada do Stênio que ele dá uma meia-lua no Messias e finaliza numa bola que é no cantinho, mas com o pé direito, numa defesa estilo futsal, o Tadeu salvou o Goiás. E seguiu-se assim, teve vários lances onde a bola ou pegou na trave, ou passou muito perto, ou foi no travessão, o América dominando, o Goiás tendo sofrimentos na defesa, mas não ficava retraído, como eu falei, teve algumas chegadas. No segundo tempo, o Goiás veio com algumas mudanças, né? Uma principal que foi a entrada do Arthur Kaique no lugar do Luquinhas, ou Lucas, né? Só que eu achei essa mudança curiosa. Eu teria tirado o Rafael Gava, porque no primeiro tempo era o jogador, mas assim, de longe, o mais perdido em campo. Mas eu entendo a substituição por conta do cartão. O Lucas já tinha um cartão amarelo, então, né, para evitar possíveis expulsões, o Goiás fez essa troca. E com isso melhorou um pouco. Teve um pouco mais de dinâmica, o jogo ficou um pouco mais aberto e também um pouco mais brigado, né? O Goiás chegava com algumas finalizações, não tão perigosas, mas chegava com algumas criações ali na frente. O Anselmo Ramon fez uma partida muito abaixo, mesmo começando titular, não conseguia ter grande desempenho, finalizações pouquíssimas. Teve uma chance em que ele recebe uma bola na área que ele poderia dominar e finalizar, mas ele se embananou com a bola ali na hora do domínio. Era um lance difícil de fato. E o Goiás, no geral, apoiava-se muito no DG e no Caito, que até foi substituído depois, né? Entrou o William Lepo ali, mas, cara, assim, não foi um jogo ruim do Goiás, tá? Foi um jogo competitivo. Agora, o América estava muito empenhado, cara. Foi o empenho, a entrega do Coelho em campo fez toda a diferença. E aí no segundo tempo, o Tadeu continuou brilhando, salvou uma finalização cara a cara praticamente, onde ele fez uma defesaça numa bola alta, depois várias defesas em cruzamentos, em chutes, em cabeçadas, cara, muitas defesas difíceis, defesas quase impossíveis, como foi aquele do chute, e defesas difíceis, como algumas cabeçadas a queima-roupa e outros lances parecidos. O América cansou de criar chances, muitas, e as substituições que vieram do segundo tempo
algumas acabaram diminuindo o ritmo do time, como por exemplo a entrada do William Bigode, que pra mim não convence. Ele já não convencia nos últimos clubes que passou, no América também não continua pra mim não convencendo. É um jogador que eu já vejo em reta final de carreira, sabe? E não tá tendo aquela entrega que você vê alguns jogadores nessa fase tendo, como por exemplo o próprio Ralf, que joga no futebol goiano pelo Vila Nova, que é um jogador veterano, mas toda vez que joga, você vê que tem uma entrega ali, que tem uma determinação, uma intensidade. Não é o que eu vejo no William Bigode. Eu vejo ele com um nível abaixo, pelo menos uma rotação abaixo do resto do time do América. Do lado do Goiás, as substituições deixaram ele mais cadenciado. O Vitinho, que não foi lá muito bem no jogo, nesse jogo, tá? Não foi muito bem, mas tentou participar, foi participativo, correu bastante, tentou ali alguns toques, mas no geral o time não estava encaixando muito no seu meio de campo. Claro, mérito também da defesa do América, que estava muito bem fechada, muito bem organizada ali atrás. Por fim, né, o jogo seguiu-se nesse 1-0, poderia ter sido 2, 3, 4-0 pro América, porque as chances aconteceram, foram reais. Só que o Tadeu fez uma noite emblemática. Mas eu duvido muito que algum torcedor do Goiás consiga criticá-lo nessa noite, pois ele evitou um placar muito elástico que o América poderia ter feito. E com isso o Coelho chega na vice-colocação, né? Fica ali em segundo colocado, entra no G4 e deixa o Goiás do lado de fora com a sua primeira derrota. Vamos explicar algumas coisas importantes. O Goiás mostrou deficiências defensivas exploradas pelo América, mas se sustentou na ótima atuação de seu goleiro. Mesmo assim, não é um jogo para ir caçar as bruxas ou casa arrasada, não, tá? É realmente uma derrota que é previsível, é aceitável. O América é um dos candidatos ao acesso, assim como também é o Goiás, e talvez eles são duas equipes candidatíssimas ao título, né? Está no começo ainda, e eu vejo o Goiás muito mais organizado, muito mais acertado do que estava no campeonato goiano. Agora vai virar suas atenções para a Copa Verde, para a final contra o Paysandu, mas tem que ficar concentrado no que tem feito em campo. Corrigir algumas falhas, principalmente as defensivas, no caso do Messias e do Marcão, posicionamentos ali para ajudar na defesa, mas não tá de todo ruim. É um time que tá bem se organizando, tá ficando muito legal, muito coerente com o que o Mancini espera. Já o América, cara, começou muito bem a Série B, teve uma derrota, mas essa derrota foi uma derrota fora de casa, 2-0 pro Remo, que também é uma equipe que tá surpreendendo muito nessa competição, mas é uma equipe que tá muito organizada e bem treinada pelo técnico William. Espera-se que ela vá longe e a tendência é que lute ali pelo espaço no G4 durante boa parte da competição. Mas e aí, o que você achou desta vitória do Coelho, derrota esmeraldina? Coloca aqui sua opinião nos comentários. Gostou da atuação do América? E você, torcedor do Goiás, mesmo com a derrota, conseguiu ver pontos positivos no esmeraldino? Coloca sua opinião aqui embaixo que eu quero saber. A análise continua com a sua opinião, com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Não deixe de clicar no botão de hypar aqui embaixo, que ajuda muito o canal a ter mais visibilidade e também engajamento, além de fortalecer o trabalho. E se você quer participar mais ainda desse canal, basta se tornar membro e entrar no Gader Futebol Clube. É a partir de R$ 1,99 e você tem todos os benefícios do grupo de canais aqui do Gader. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.